No Brasil, cerca de 57 mil pessoas aguardam por um órgão, sendo o rim, o fígado e o coração os mais transplantados. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Brasil deve bater recorde de doações de coração em 2023. A expectativa é de que até o final do ano, o número de cirurgias chegue a mais de 400, e esse número já inclui o coração do apresentador Faustão. A história do apresentador também narrou o que outras famílias estão vivendo. Uma luta diária, onde cada minuto conta. E mesmo após 55 anos da primeira cirurgia de transplante no Brasil, ainda há um número de desculpas e medos em relação à doação. São crenças religiosas, medo de que seus órgãos sejam removidos enquanto ainda se está vivo, ou simplesmente por nunca terem parado para pensar nisso, ou certamente por não ter tido a vivência de depender que sua vida ou de um ente querido dependa de um transplante. Um doador vivo pode doar medula óssea, um dos órgãos duplos, parte do fígado e do pulmão. Já uma pessoa morta ou com morte encefálica pode salvar até 8 vidas. E para falar sobre este assunto tão importante, estamos recebendo com muita honra a gerente da Central de Transplantes de Goiás, Catiúcia Freitas. Bem-vinda, Catiúcia, ao programa Alego Mulher. Bom, o caso do apresentador Faustão aí trouxe muitas teorias, narrativas, fake news em relação ao transplante de órgãos. Então eu quero começar aqui a entrevista, a gente tirando algumas dúvidas, né? Como que acontece o processo de doação de órgão? Nós temos duas fases, né? O processo de doação e o processo de transplante. No caso do Faustão, gerou-se muita dúvida sobre o processo de transplante, né? Sobre essa questão de se essa pessoa, ele passou na frente por ser famoso, por ter uma condição social diferente. Na verdade, vamos falar um pouco então da primeira etapa, que é a doação. A doação de órgãos, ela ocorre só após os casos de morte encefálica. Então, o que são os casos de morte encefálica? São pessoas que sofreram um acidente, ou tiveram uma queda, ou um AVC, né, um AVE, um traumatismo grave, ou um acidente vascular encefálico grave, e que vão ter uma lesão neurológica irreversível. Tudo isso vai ser comprovado por exames, e existe um protocolo no Brasil para esse diagnóstico. Esse protocolo é um dos mais rigorosos do mundo. E a nossa equipe ela vai acompanhar todo esse processo. Inicialmente, a gente garante que esse diagnóstico vai ser fechado da forma que a legislação pede. Então, a nossa equipe confere temperatura, confere quanto está a saturação. Nós arquivamos todos os exames, tomografia, mostrando que realmente aquela lesão é irreversível e avaliamos se ele pode ser um doador ou não. Então, no momento do diagnóstico, nós não falamos em doação. Nós só conversamos com a família sobre doação após o diagnóstico confirmado. Então, quando a equipe vai conversar com a família e falar que confirmou a morte encefálica, a nossa equipe vai estar junto para acolher essa família e saber o melhor momento ali de abordar esse direito à doação. Então, se a família diz sim, nós vamos seguir com as etapas seguintes, que é a distribuição até o transplante. Em relação ao transplante, para quem vai receber esse órgão, como é que funciona o processo? Todo paciente que necessita de um transplante, ele vai ser inserido em um cadastro técnico único do Sistema Nacional de Transplantes. Esse é o sistema que foi falado muito ultimamente no caso do Faustão, porque é um sistema gerido realmente pelo SUS. Né? É um sistema do Ministério da Saúde, onde as centrais de transplante têm o controle, têm o acesso, mas não é uma pessoa que escolhe o receptor. Nós vamos ali, a nossa equipe insere os dados no sistema de um doador, por exemplo, que está no Hugo, no GOL ou qualquer outra unidade hospitalar. Nesses dados a gente vai colocar peso, vai colocar altura, vai colocar qual tipo sanguíneo, como estão os exames, e esse sistema vai cruzar os dados com o do receptor. Então, no caso, vamos dar o exemplo do Faustão, então era B positivo, ele precisava de um doador do mesmo tipo sanguíneo. Entra outras questões, caixa torácica, tamanho, peso, né? Então o peso também do doador conta. E esse sistema cruza os dados e vai gerar o que a gente chama de ranking. O ranking é ali a lista de espera, por isso que o termo fila não é correto. O termo lista é o correto, porque essa lista vai ser gerada de acordo com a compatibilidade, com o peso, com o critério de gravidade. No caso dele foi se questionada a questão de priorização. Ele foi priorizado? Foi.
assim como muitos são, não só no caso de coração, no caso de córneas. A córnea, sim, segue uma fila, né? A córnea é por ordem de inscrição. Então, a pessoa entrou na lista de córneas, ela vai seguir a ordem de inscrição. Mas uma pessoa que está esperando córnea também pode ser priorizada. Ela perfurou o olho, é uma cirurgia de urgência, então ela realmente vai passar para o topo da lista. E da mesma forma, coração. Então, a gente tem casos, e junto aí ontem nós recebemos a notícia aí de um caso de um paciente que recebeu alta e que nós encaminhamos para outro estado. Encaminhamos, inclusive, para o Einstein, pelo SUS. Ele saiu daqui de Aparecida de Goiânia precisando de um coração e com 10 dias na lista ele recebeu um novo coração e já recebeu alta. Então, o caso do Fausto Silva foi muito divulgado porque ele é famoso, mas o caso do José, da Maria, que acontece todos os dias, as pessoas não conhecem. Então, a gente tem esse lado positivo de poder explicar como funciona o sistema, que o sistema ele realmente é seguro, que o sistema tem uma transparência e que as pessoas, hoje o Brasil tem um sistema exemplar, né? Todos que dependem de um transplante e quiserem fazer pelo SUS, pode fazer. Ele pode pagar ali pelo hospital? Pode. Isso é fato. A gente tem um hospital privado em Goiás que faz transplante. Porém, ele não está pagando por entrar na lista, ele não está pagando pelo órgão, ele está pagando pela acomodação hospitalar, pelo hospital. De certa forma, essa repercussão foi até bom, porque muitas famílias resolveram ali doar, porque muitas das vezes elas tinham falta de conhecimento também, né? Apesar das fake news que foram divulgadas, de todos os questionamentos, pelo menos para nós a gente observou que houve um retorno positivo. Sim. Nós estamos com a média de doações até alta, assim, considerando os outros anos. A gente estava vindo com a média de doações de 8 e agosto estava sendo o pior mês, né? Até o acontecimento dele nós tínhamos 3 doações, depois que foi divulgado nós tivemos mais 4, fechamos o mês com 7. Então realmente traz um impacto. Por quê? Porque acaba que a pessoa começa a comentar no seio familiar, e aí o familiar comenta, não, se eu morrer, você pode doar meus órgãos, né? Isso faz toda uma diferença aí no processo. Voltando na questão, quando você respondeu a primeira pergunta da Dani, da questão do momento da abordagem com a família. Eu penso que esse é um dos momentos mais difíceis, né? Porque são 2 notícias, você está levando uma notícia da morte encefálica, que é irreversível, e ao mesmo tempo já falando para a questão da doação dos órgãos. Como que é feita essa abordagem? Vocês têm uma equipe que funciona 24 horas nos maiores hospitais aqui de Goiás. E qual que é o preparo para fazer esse pedido? A gente fala pedido ou sugestão para a família? A gente chama de entrevista familiar, né? A gente oferece a eles o direito à doação, né? Porque a gente sempre diz que a doação é um direito. Então, hoje em Goiás nós temos 3 organizações de procura de órgãos. São unidades dentro dos maiores hospitais de urgência, o Hugo, o GOL e a ANA. E lá nossas equipes estão 24 horas para acompanhar todos os casos do estado. Então, cada OPO dessa tem uma região de abrangência. O GOL, por exemplo, nossa equipe de lá acompanha casos em Santa Helena de Goiás, né? Ou seja unidade pública ou privada. Então, quando a equipe entra para conversar com a família, realmente é o que você falou, é um momento muito difícil, mas que a equipe está treinada. Nós temos psicólogos, temos enfermeiros, temos médicos, temos técnicos de enfermagem, estão treinados para fazer essa abordagem. E a gente treina profissionais de saúde também, porque hoje a gente entende que o profissional de saúde ele tem um papel fundamental para que a família entenda que morte encefálica é morte, que a família seja acolhida, entenda esse processo, porque uma família que não compreende essa questão da morte encefálica, ela não vai doar. Então faz toda a diferença que esses profissionais conduzam o processo de forma com a comunicação efetiva. E a equipe faz sim a abordagem, como você disse, é um momento extremamente difícil. Eu posso falar também como entrevistadora, já fiz várias entrevistas antes de estar na gestão. E quando eu cheguei na central de transplantes, um dos meus maiores receios era esse. Falei, nossa, mas como eu vou conversar com uma família no momento de morte para pedir essa doação, né? E é uma coisa que a gente vai fazendo com muita naturalidade e habilidade, a gente aprende a fazer. Muitas vezes a família vai receber a notícia e nós não vamos conseguir falar de doação naquele momento. Nós vamos ter que acolhê-la, né? Vamos ter que, às vezes, dar todo um suporte para depois ali abordar, né? E identificar quem está ali naquele momento que tem mais condições de ouvir sobre essa questão da doação.
Por isso que a gente tenta trazer parentes de primeiro e segundo grau, às vezes uma pessoa referência, né? A família quer que o líder religioso deles esteja lá presente, então a gente faz de tudo para que essas pessoas chaves, importantes, estejam lá. E a nossa intenção nunca é falar para a família, doe para você salvar outras vidas. Né? Na verdade, a gente quer oferecer a eles o direito e para que eles pensem nisso. Muitas vezes eles vão doar falando o quê? Nossa, ele era muito bom, eu acho que ele ia querer ajudar outras pessoas, eu não sei, ele nunca falou sobre isso, mas eu acredito que ele ia querer doar. Então, e a gente não julga também as famílias que dizem não, porque a gente sabe que é um momento extremamente difícil, a nossa equipe entende e fala, é uma dor inimaginável. A gente nunca diz para uma família, eu sei o que você está sentindo, porque a gente não sabe. Ninguém sabe o que é perder alguém, por mais que você já tenha perdido. Para cada um, a dor é diferente. Mas aí entra a questão dos extremos. É o extremo da dor e o extremo do amor. Né? Ela recebe uma notícia terrível, mas ela pensa em outras famílias. Então, recentemente, um pai de um doador, no nosso evento de abertura do Setembro Verde, ele citou essa questão. Né? Eu disse sim porque eu queria ouvir um sim também. Eu queria ouvir que meu filho estava vivo. Mas ele disse sim porque ele não queria que nenhum pai recebesse a notícia que ele estava recebendo. Né? E que ele deixou esse legado do filho dele, que foi de salvar outras vidas. Então, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Né? É aqui falando com vocês, é falando numa rádio, é falando com a população, é indo numa palestra. Recentemente também eu terminei uma palestra e no final veio uma profissional conversar comigo. Ela falou assim, eu nunca imaginava que o processo era desse jeito. Eu mudei os meus pensamentos depois de ouvir a palestra, porque as pessoas têm muitas dúvidas e receios acerca desse tema doação de órgãos. Catiúcia, como que está a situação da Central de Transplantes aqui em Goiás? Existe um ranking aí dos estados que mais doam? Nós estamos entre os 10 estados que mais têm doação, né? Estamos em 10º lugar. Tanto na doação de órgãos, o caso de notificação de morte cefálica, a gente está também entre os 10 estados que mais notificam, e no transplante renal, entre os 10 estados que mais têm transplante renal por milhão de população. O estado já chegou a ficar em 5º lugar aí no ano de 2020, mas nós somos referência também no país para esse tipo de transplante. E cada vez mais a gente está fazendo mais modalidades, né? O HGG recentemente habilitou para fazer também medula, é o primeiro hospital estadual a fazer o transplante de medula óssea, pâncreas e pâncreas rins, que não eram modalidades feitas. Hoje a gente não faz coração e pulmão, mas nós agendamos e fazemos o encaminhamento de todos esses pacientes para outros estados, com todo o suporte aqui do estado. Uma dúvida, uma pessoa que ela se cadastra para ser doador de órgãos, no momento do falecimento a família diz que não quer que seja doado, a mãe, vamos supor, dessa pessoa que faleceu, não quer que doe. Como é que funciona nesse caso? Porque ela teve esse desejo em vida, mas a família não aceita. Por isso que não tem cadastro, porque se tiver cadastro, o que vai contar é a decisão da família. Então, quem decide é a família. A pessoa pode ter registrado no cartório, pode ter feito uma tatuagem, pode ter deixado lá na identidade, que antigamente tinha essa questão da identidade, hoje não tem validade, que quem vai decidir é o familiar. Certo? Então, assim, as pessoas questionam muito isso, mas o Brasil tentou fazer essa questão do registro lá em 97 e não deu certo. A maioria das pessoas se manifestaram não doadores, achando que se tivesse escrito na carteira de identidade, a identidade caísse no chão, falou, opa, esse aqui é doador de órgãos, vamos levar ele ali. Então as pessoas tinham esse medo, né, que eles vão retirar meus órgãos e eu estou vivo. Por isso que é importante conhecer o processo. E a comunicação familiar, né? Exatamente. Porque acaba sendo um tabu ainda falar de morte e ainda mais sobre a doação de órgãos, né? Exatamente. E o que a gente percebe é que quando a família ouve, dificilmente, se tiver um registro em algum lugar, não, o meu parente, meu familiar disse para mim que gostaria de ser doador, isso vai ser fundamental para a família tomar a decisão nesse momento. Nós já tivemos casos de crianças, de adolescentes que se manifestaram doadores para a família porque assistiram um filme, uma série, ou porque foi falado na escola e que contaram para a família em casa, falaram, quando eu morrer eu quero doar meus órgãos. E a mãe decidiu, os pais decidiram pela doação. Por quê? Você imagina um pai recebendo a notícia que perdeu um filho de 15 anos e ele ter que decidir por uma doação de órgãos. O fato dessa criança já ter falado, desse adolescente ter falado, fez total diferença.
Então não tem outro caminho, a gente tem que conversar. Não é algo que a gente quer falar, não é um assunto que você aborda na mesa de jantar. Porque quando você começa a falar, a sua mãe, seu pai, seu marido, quem estiver lá do lado vai falar, que assunto é esse? Né? Bate na madeira, não vamos falar sobre isso, porque ninguém quer falar de morte. A gente nunca sabe a hora que vai morrer, também nunca sabe, né, meninas? Que hora que vamos precisar, não é? Exatamente, a gente pode estar do outro lado. Quando eu entro em uma palestra e eu pergunto numa sala de 100 pessoas, quantos aqui são doadores de órgãos? Sem julgamento, só para conhecimento, cerca de 10 pessoas vão levantar a mão. Quando eu pergunto, mas quantos de vocês aceitariam receber um órgão? Todos aceitariam. E qual que é a probabilidade maior? É de você doar ou de você estar na lista? É de você estar na lista. Porque hoje, para ser doador de órgãos, são os casos de morte encefálica. 3% dos casos de morte são por morte encefálica. Os outros casos, que é a morte por coração parado, podem ser doadores de tecidos, como as córneas. Em relação a isso, eu tive um caso na minha família, não chegou a necessitar, mas que foi conversado com a gente da possibilidade dela ter que receber um transplante de fígado, caso realmente mostrasse que o órgão estava em falência. Ela faleceu antes, mas foi um único momento assim que a gente parou para pensar, e naquele momento eu pensei, ela não vai receber a tempo, porque a gente sempre pensa assim, uma espera muito longa. Então, eu gostaria que a senhora falasse pra gente como que é o processo e essa espera de cada órgão, porque eu acredito que eles não seguem os mesmos procedimentos, ou seguem. Aí entra na questão do tempo de espera, que é difícil de você falar de uma média. Vou pegar um tecido, por exemplo, que é igual a córnea. Nós já tivemos uma época que nós fazíamos o transplante de córneas com 10 dias, 15 dias, da pessoa em lista. Hoje está demorando cerca de 1 ano e meio. Depois da pandemia, a fila ficou enorme. Estamos com quase mais de 1.500 pessoas na fila só de córnea, na lista de córneas. E é algo que a gente pode resolver rápido, se a gente conseguir aumentar o número de doadores. Não é aumentar o número de mortes, gente. É isso que a gente tem que deixar claro. Porque as mortes, elas acontecem. O que a gente tem que aumentar é o número de consentimento, né, a porcentagem de consentimento das famílias. Da mesma forma, o órgão. Vou te dar um exemplo do rim. O rim, além da tipagem sanguínea, depende da histocompatibilidade, que é uma compatibilidade genética. Você imagina uma fitinha genética lá, ela tem que combinar com a fitinha genética do doador. E aí vão ter pessoas que vão esperar mais tempo na lista, porque não aparece esse doador compatível geneticamente. Geralmente é a família que consegue doar quando é assim? Consegue também, né? Tem que passar por toda uma avaliação, mas consegue. Mas todos os casos de rins dependem da histocompatibilidade também. Então, essa combinação genética tem que acontecer. Tem pessoas que ficam na lista um mês. E tem pessoas que vão ficar, estão aí há 2 anos, 3 anos, que ainda não fizeram. E ainda tem as pessoas que geraram anticorpos, que é a questão do alto índice de rejeição, possibilidade de rejeitar. Isso vem na lista escrito. Né? Ali saiu o primeiro lugar, mas esse primeiro lugar está com 90%, que a gente chama de painel, 90% de chance de rejeitar o órgão daquele doador. Então o médico vai recusar. E para ele recusar, gente, ele escreve num papel qual motivo ele está recusando. Estou recusando porque o meu paciente está... Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos, porque foi falar também no caso do Faustão, né? Recusaram o do primeiro. Recusa, isso é comum também. Vou dar um exemplo de um caso que eu acompanhei aqui em Goiás, que foi de uma criança de 1 ano e 3 meses. O primeiro receptor eram duas crianças gêmeas, 2 irmãos gêmeos na lista de espera para o transplante cardíaco de outro estado. E o primeiro que foi selecionado, né, que seria o primeiro compatível, estava gripado no dia. Então, o coração passou para o segundo da fila, que era o irmão dele. Então, por coisas mínimas do dia a dia. Mínimas do dia a dia. Às vezes você liga, o médico liga para o paciente, não, eu não consigo chegar, eu não consigo ir, eu não estou... O paciente desiste, no caso de rim, não quero fazer. É incomum, mas tem. Né? Ou ele está com um exame desatualizado, por isso que a gente tenta acompanhar para os pacientes manterem os exames atualizados. Então, tudo isso faz com que o médico recuse, às vezes, o transplante. O fato da equipe, às vezes, não estar disponível. Não, a minha equipe hoje não está disponível para o transplante. O paciente não perde. A gente vai passar esse paciente para outra equipe para ele não perder. Porque ele está recebendo... O rim não é da equipe, ele é do paciente. Aproveitar que você falou de criança, o que muda no processo de doação de órgão em relação a bebês e crianças?
Crianças a partir de 7 dias podem ter o diagnóstico de morte cefálica fechado, né? Da mesma forma que um adulto morre por causas neurológicas, uma criança também pode morrer. Principalmente os acidentes domésticos, no afogamento, né? Crianças que sofrem acidente, às vezes sem o uso do cinto, o uso da cadeirinha. Então a gente já acompanhou diversos casos. E a lista pediátrica ela é separada da lista dos adultos. Então, quando nós temos uma criança aqui em Goiás que foi doadora, esse doador vai selecionar receptores da lista pediátrica nacional. Por quê? Porque tem a questão também da compatibilidade. Uma criança pode doar um rim para um adulto, mas o coração não. O coração geralmente vai para mesmo peso. Né, tem que ter essa questão do tamanho, da mesma forma o fígado. Então, a lista de espera pediátrica ela é separada da lista de espera dos adultos. Falando em coração, em Goiás ainda não faz o transplante de coração e também de pulmão, mas esses órgãos podem ser levados para outros estados. Como que funciona essa dinâmica? Porque o órgão só tem uma durabilidade de 4 horas, coração, né, sim. Após a morte. Isso. Após a retirada do organismo. Após a retirada. Como que é, qual que é os bastidores, né, para um coração daqui chegar em Brasília ou em São Paulo? Acho que são os 2 lugares, né, que mais recebem corações aqui de Goiás. Justamente pela logística. A gente capta coração hoje, geralmente as equipes que vêm até Goiás captarem coração é Distrito Federal e São Paulo, por conta do tempo de voo. Então as equipes vêm por meio da Força Aérea Brasileira, raramente em voos fretados. A maior parte hoje, os últimos casos, sempre tem sido com a Força Aérea Brasileira, porque está em decreto, né, que a FAB tem que disponibilizar aeronaves para dar apoio nessa missão aí dos transplantes. E às vezes também tivemos recentemente doação em Itumbiara. O fígado foi para o Acre. Então, se não fosse um avião da FAB, também não conseguiria chegar em tempo. Então, tivemos 2 aviões da FAB, um que veio para o coração e o outro que levou o fígado para o Acre. Toda essa logística ela é organizada via Central Nacional com Central Estadual. Então, quando a gente depende de uma equipe que está vindo de fora, eles vão articular essa logística. A equipe de São Paulo está chegando às 15 horas no hangar do governo, né, onde param essas aeronaves. A nossa equipe vai buscar a equipe até lá, vai buscar no aeroporto. A equipe está chegando em voo comercial. Nós temos uma parceria com o aeroporto de Goiânia. Temos um grupo de WhatsApp com eles, onde todas as informações, os anexos de voo, de órgãos que estão chegando ou de equipes que estão chegando ou saindo, passamos para esse grupo. Por quê? Porque lá eles vão ter ciência, nossa equipe vai entrar para o acesso exclusivo, a entrada restrita, para ter agilidade nesses processos. E eles nos ajudam e muito. Nós tivemos recente um caso em que um órgão estava vindo de Uruaçu, um avião do governo, e o voo atrasou e iria para o Rio Grande do Sul em um voo da Azul. Então nós pedimos para eles, se vocês conseguirem intermediar, vocês vão ajudar a gente a não perder esse órgão para o transplante. E a Azul esperou 30 minutos na pista para não perder esse órgão. Então é uma verdadeira corrente do bem, é uma rede de solidariedade, é muita gente ajudando. Não tem só um médico envolvido no processo, não tem só um enfermeiro, tem diversas pessoas. Né? Você ligar para o bombeiro e pedir assim, você pode mandar uma ambulância para a gente fazer o transporte do coração em tempo ágil até o aeroporto? Ele manda a ambulância, ele manda os batedores. Da mesma forma, se a gente pedir apoio para a SMT, eles ajudam. Se a gente pedir para a polícia, o GRAER já disponibiliza helicóptero. Todo mundo ajuda para que esse processo ocorra no tempo hábil. O coração é 4 horas depois da retirada, o pulmão 6 horas, fígado 8 horas. Os rins podem ficar até 36 horas. Até o transplante. Eu estava pensando, simplesmente falar uma corrida contra o tempo, mas me ocorreu também que pode ser uma corrida a favor do tempo, né? O tempo de vida da pessoa, né? A favor do tempo de vida e contra o tempo mesmo, para que ela não perca, né? Na verdade, são feitos vários esforços, vocês não têm... É só quem participa do processo, assim, para entender e sentir. Acho que a gente consegue passar um pouquinho contando, né? De sentir essa emoção de estar lá dentro e pedir um apoio e ter um apoio maior do que você imaginava para que tudo desse certo. Então, são essas histórias que ficam para a gente e mostram que o bem, ele contagia, né? O bem não fica só ali no sim da família. Quando a família diz sim, muita gente vai dizer sim também pra gente.
Bom, em relação à rejeição, quais são as chances de sucesso de um transplante e caso essa pessoa rejeite, ela pode receber um segundo? Pode receber todo o órgão, todo o transplante, é possível a rejeição. Né, os pacientes que fazem o transplante vão usar imunossupressores, que são medicações também fornecidas pelo SUS, enquanto o paciente precisar, né, de estar usando essa medicação, que ele vai ter que usar durante toda a vida praticamente. Então, existe a possibilidade, sim, da rejeição, e se ele rejeita, por exemplo, um rim, ele vai voltar para a hemodiálise. Se ele rejeita um fígado, ele entra na priorização máxima para fazer um novo transplante, porque ele pode morrer. Se ele rejeita um coração, ele também vai voltar, muitas vezes, para a máquina artificial, enquanto espera ali, por horas ou dias, por um novo coração. Então, muitos não conseguem, mas muitos também conseguem. Nós já temos casos, muitos casos em que a pessoa vai receber, sim, um retransplante. Essas pessoas que necessitam do retransplante, elas vão ser priorizadas, dependendo aí do órgão que vai ser necessário, né, o transplante. E em que caso aí a pessoa não pode ser doadora? Às vezes por alguma doença, existe isso? Tem as contraindicações absolutas. A pessoa não pode doar hoje nos casos de HIV, do HTLV, casos de câncer. São contraindicações absolutas para doação de órgãos, mas não é para córneas. Pessoa com alguma infecção descontrolada, que não está sendo controlada via medicação, os antibióticos da unidade de saúde também vão ser contraindicados. Algumas infecções virais estão assim, são várias contraindicações, mas várias contraindicações relativas, como por exemplo, ele ingeria bebida alcoólica, ele era usuário de drogas, ele era fumante, isso não é contraindicação absoluta. Isso é uma contraindicação relativa e geralmente não tem recusa por esse motivo. E tem limite de idade para ser doador? Fígado e rins não tem faixa etária. Pode ser doado, já tivemos casos de receber rim de 81 anos. Já vi registro no Brasil de 87 anos. Então, depende da condição do órgão no momento da captação. Hoje as pessoas estão chegando no final, aí nessa faixa etária, com uma condição melhor de saúde, né? Então, o rim está em pleno funcionamento, o fígado está em pleno funcionamento, ele pode sim ser doador. Lógico que nessa faixa etária a gente chama de critério expandido, né? Que passou do doador ideal para o doador de critério expandido, mas que também é possível a doação. O coração já tem uma faixa etária de doador ideal até 40 anos, mas pode ser doado até 55, se tiver exames que comprovem que esse coração está em boas condições. Da mesma forma, pulmão geralmente essa faixa etária também, de 55 a 60 anos, e as córneas entre 2 e 80 anos. Em relação à pessoa que teve câncer, uma pessoa que teve um câncer de mama, já passou daquele processo de remissão da doença, nunca mais teve nada. Anos depois, ela não pode doar nenhum órgão? Você pode até contar a história ali, vamos supor que teve 20 anos. Eu falo isso porque eu já escutei isso em congresso e os médicos falam, né? Deixar a critério, às vezes, do transplantador. O câncer de mama é um câncer que tem muito histórico de recidiva, né? Às vezes, alguns anos depois. Então, a gente tem que eximir qualquer risco de passar, né, algum outro problema. Não adianta você, às vezes, faz o transplante e a pessoa vai desenvolver um câncer. Então, isso vai depender muito também da viabilidade, aí do tempo e da análise do transplantador. Agora, dentro de toda essa sua história aí, né, com a Central de Transplante, agora como coordenadora, mas antes você já passou por todas as etapas aí, né, já integrou as diversas equipes. Tem alguma história especial que te marcou, que te deixou mais emocionada? Mulher normalmente se emociona com facilidade. Dentre tantas, qual que você destacaria? Eu falo que eu passo um vídeo nas palestras, eu choro quase todas as vezes. Eu faço 100 palestras e eu choro no vídeo quase todas as vezes. Mas tem algumas, sim, que emocionam. Eu sempre conto uma que me marcou muito, que foi no GOL. A gente solicitou um helicóptero do bombeiro para fazer o transporte e aquela correria do transporte de coração me veio na cabeça assim, nossa, nós vamos passar com a caixa no corredor e a família pode estar lá fora. E que talvez aquilo fosse pesado para a família, ver a caixa passando com o órgão, né? Mas quando um helicóptero desce para buscar a equipe, ele já avisa, nós não vamos nem desligar. Eles não desligam, porque se desligar tem que esperar 30 minutos para ligar novamente.
Então, na correria, quando saímos com a equipe, a família inteira estava no pátio do golfe. Devia ter umas 10 pessoas da família. E o helicóptero ligado, falei, agora já foi, né? E ao invés da família ficar abalada com aquele momento, eles começaram a aplaudir. Então, enquanto a caixa passava, todo mundo aplaudindo e agradecendo por aquele momento. Então foi algo que me marcou muito, não teve quem não chorou aquele dia, que presenciou a cena, que não se emocionou. Então são vários, aí você ainda recebe um ensinamento da família. Eu lembro que esse dia eu fui conversar com eles no final e eles ainda me dando ensinamento. Olha, ame mais, abrace mais, né? Façam o que você tem que fazer, faça a vida valer a pena no hoje. Então, eles têm muito a ensinar. A gente é de uma grandiosidade gigantesca cada sim que a gente recebe. Antes de finalizar, por que ainda a gente não consegue saber quem recebeu o órgão do nosso familiar? Porque eu fico imaginando assim, que se eu doasse um órgão da minha mãe, eu ia querer muito abraçar a pessoa que recebeu. E eu acho que o que o Faustão está tendo, por opção da família, é algo assim que emociona muito a gente saber, né, que ele pode ajudar a família, pode conviver ou não também. Mas por que a gente ainda não consegue? Pela legislação não pode, né? A gente tem um anonimato, a gente preserva tanto a família de quem doou quanto a família de quem recebeu. Lógico que é o que você falou, muitas vezes isso vai ser lindo, né? A gratidão dessa pessoa que recebeu, né? Ou a pessoa que doou queria muito saber quem recebeu, mas tem muitas questões por trás disso, né? A gente tem que preservar cada um. Talvez a família não quer ter contato com a outra. Tem família que às vezes perdeu uma criança e quer morar perto. Não, eu quero morar perto, eu quero ter um convívio com aquela família. Começa a sediar. E aí você tem que respeitar o limite de cada um. Você tem que respeitar o limite de quem perdeu. A alegria de quem recebeu é a dor de quem perdeu. Então a gente já teve doador que falou, eu não quero contato. Né? A pessoa ligou para ele, descobriu de alguma maneira, ele ligou e ele não quis falar. Então a gente tem que respeitar e também tem informações que talvez a família que recebeu não quer saber e não precisa saber, né, sobre o doador. Então é uma maneira da gente resguardar, até para não ter depois também uma cobrança. Olha, eu te ajudei um dia, hoje você poderia me ajudar de alguma forma. Estou falando de casos assim, não que isso aconteça. Todos que a gente sabe deram certo, é bonito, as pessoas, né, mas são situações que podem acontecer. Então, nem toda história é linda assim, né? Romantizada. A legislação proíbe, né? Proíbe. Isso, né? Tem a legislação por meio da central de transplantes, a família não vai ter essas informações. O que a gente fala é para onde foi o órgão, qual que é a faixa etária, porque às vezes eles ficam curiosos, foi para o homem, foi para a mulher, quantos anos tinha. Essas informações geralmente a gente passa. Né? Mas a gente sabe que eles podem descobrir, principalmente quando a imprensa divulga, eles fazem o link das divulgações e conseguem encontrar. Catiúcia, aí para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância das campanhas de doação e das políticas públicas nessa questão de doação de órgãos. O trabalho da doação de órgãos maior é esse, sensibilizar e conscientizar e informar as pessoas. E a gente consegue, o Setembro Verde é o mês escolhido porque tem o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E aí tem uma atenção maior das entidades públicas e privadas voltadas para o tema, mas é um trabalho que a gente faz o ano inteiro. E o que a gente percebe, a gente tem inúmeros. Né? O ano passado nós fizemos um Setembro Verde muito intenso. Né? Fomos em estádios de futebol, fomos em shopping, da mesma forma fizemos um passeio ciclístico que vamos repetir esse ano. E nós tivemos um aumento da média de doação, que até setembro era de 5 e que nos 3 meses seguintes passou para 11. Né? E fechamos já esse primeiro, de janeiro a julho, com um aumento de 59% no número de doadores e um aumento de 50% no número de transplantes. Então isso mostra que a gente consegue sim sensibilizar mais pessoas com essas campanhas. É isso aí. Catiúcia, muito obrigada pela sua presença aqui no Alegre Mulher, um assunto muito delicado, mas que você soube esclarecer muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. O Alegre Mulher fica por aqui, continue acompanhando a nossa programação e até a próxima. Tchau.